Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da moralização. Então, inicialmente, diria que a vergonha e o remorso vêm sancionar, prolongando a confissão, o percurso passional de Fedra. Nesse fragmento dessa obra, se diz: Ah, do crime horroroso cuja vergonha me segue, jamais meu triste coração recolheu o fruto. E também se diz: Eu quis, diante de vós, expor o meu remorso. Por um caminho mais lento descer em direção aos mortos. Bom, paixão moral, a vergonha aparece assim como a última figura passional que inventaria e retroativamente avalia todas aquelas que a precederam. O amor incestuoso, o ciúme criminoso, o ódio, etc. Então, um crivo de moralização torna a paixão nomeável e lhe assegura, de certo modo, o fechamento. Aqui, o actante social, o destinador coletivo, vem exercer o papel de regulador. A configuração passional se encontra, então, inserida no espaço comunitário que não somente a sanciona e a julga como mal ou bem, ou pejoração ou melhoração, não somente a avalia qualitativa e quantitativamente entre a medida e o excesso, mas mais profundamente a seleciona como tal. Então, o reconhecimento, que é antes a identificação, em seguida somente julgamento axiológico sobre o pano de fundo das normas que regem a justa circulação no interior do espaço comunitário, dos bens e dos valores. Então, as boas e as más paixões, submetidas a regimes de sensibilização e de moralização variáveis, né, formam assim taxonomias conotativas que permitem identificar e distinguir formas culturais. Ou seja, o estatuto da avareza é axiologicamente diferente na cultura francesa, como o avaro, por exemplo, e na cultura árabe, com o livro dos avaros, né, de Arris. Também, ou em variações históricas no interior de uma mesma cultura. Por exemplo, a avareza é uma paixão cômica no século XVII, nas obras de Molière, e é também uma paixão trágica no século XIX com Balzac. Então, as taxonomias que modelam as configurações passionais procedem do uso. Essa inserção do passional na praxis enunciativa das comunidades linguísticas e culturais leva, de um lado, a relativizar o caráter eminentemente subjetivo e individual da paixão, que nós podemos igualmente interpretar como uma conotação cultural. E, de outro lado, leva a ressaltar o caráter fundamentalmente intersubjetivo das paixões. Então, as paixões que podemos considerar como paixões de objetos, a avareza, por exemplo, são também submetidas a regulações intersubjetivas que a identificam e as localizam, sensibilizando-as e moralizando-as. Então, não há paixão solitária. As paixões, assim identificadas e compreendidas, dão lugar a tipos passionais que podem ser interiorizados, favorecendo as regulações por antecipação da comunicação entre interlocutores. Então, cada um
modula e adapta seu discurso em função da previsibilidade do esquema passional de seu parceiro. Então, a paixão comanda, nesse sentido, as estratégias intersubjetivas. Então, vejamos aqui, então, o esquema passional canônico. Bom, então, assim enquadrado, o percurso passional ele vai se desenvolver em um esquema que, a exemplo do esquema narrativo canônico, se inscreve em uma coerência formal e vem associar o seu modelo da previsibilidade ao esquematismo da ação, ou seja, ao percurso do fazer do sujeito, se junta, entrelaçando-se a ele, um percurso do ser. Então, a uma semiótica do agir, da narratividade, se integra uma semiótica do sofrer, que é a dimensão passional. E esse esquema, que é longamente discutido por Greimas e por Fontanille, na obra Semiótica das Paixões, encadeia 4 sequências, das quais examinamos a segunda e a última. Essas 4 sequências são disposição, sensibilização, emoção, moralização. Então vejamos que a disposição está relacionada com o contrato, a sensibilização está relacionada com a competência, a emoção seria a ação e a moralização estaria relacionada com a sanção. Então, a disposição correspondente ao estado inicial, ou seja, a disposição do sujeito para acolher tal ou tal efeito de sentido passional. Então, a disposição indica o estilo passional do sujeito, seu caráter. A emoção corresponde à crise passional que prolonga e atualiza a sensibilização. É o momento da paternização propriamente dita, que manifesta, por exemplo, o discurso passional. Bom, nós vamos tentar ilustrar brevemente esse modelo por meio de uma teoria, entre aspas, uma teoria da paixão, enunciada por uma educadora antilibertina dos desatinos do coração e do espírito, de Crébillon.